Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai revisar dois assuntos das duas últimas unidades que vocês viram, sobre sentença e também sobre coisa julgada, para ficar, para não ficar uma coisa tão maçante, só passando conteúdo. Hoje eu escolhi para a gente revisar por meio de questões. Então, a gente vai ver algumas questões sobre coisa julgada, sobre sentença, que em vários momentos, né, elas se interligam, né? Elas têm uma certa relação entre elas. Então vamos começar aqui com a primeira questão, que diz: no caso de extinção, em razão de ausência de legitimidade, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença, sem resolução do mérito. O exemplo hipotético trata de coisa julgada, material, formal, sobre questão prejudicial, sobre tutela antecipada antecedente ou extraprocessual. Bem, a resposta correta é a alternativa B. Trata sobre coisa julgada formal. Por quê? O artigo 485, que é o artigo que elenca as hipóteses em que o juiz vai encerrar o processo sem a resolução do mérito, no inciso 6, diz que o juiz não resolverá o mérito quando for verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual, que foi o exemplo denunciado, que diz que em razão de ausência de legitimidade que aconteceu a extinção. Ou seja, é uma hipótese sem resolução de mérito. E como nós já vimos em sala de aula, as sentenças que extinguem processos sem resolução de mérito são sentenças terminativas. E as sentenças terminativas, por não discutirem o mérito, ou seja, aquele direito em si que está tratando o processo, não fazem coisa julgada material, fazem coisa julgada meramente formal. Por esse motivo, o artigo 486 do Código de Processo Civil prevê que a coisa julgada formal não impede a reiteração de novas demandas quando sanado o vício. Então, se for sanado o vício, se for corrigido o vício, é o único requisito para propor uma nova ação com o mesmo objeto, aí sim, preenchido esse requisito, pode-se haver a propositura de uma nova ação com o mesmo objeto. Aqui está escrito, então, sobre o artigo 485, mais ou menos basicamente o que eu já falei aqui. A próxima questão diz: observe a afirmativa a seguir. Trata-se de instituto que se destina a tornar definitiva a solução dada pelo Poder Judiciário a determinada controvérsia, gerando segurança às relações jurídicas e impedindo que seja proferida outra decisão acerca da mesma lide. Trata-se de. Então, sobre esse enunciado, sobre essa afirmativa do enunciado, fala sobre o quê? Preclusão, perempção, prejudicialidade, prescrição ou coisa julgada. Com certeza é a coisa julgada. Claramente é a coisa julgada. Pois o instituto da coisa julgada é aquele instituto que torna definitiva a solução dada pelo Poder Judiciário a alguma determinada controvérsia, a uma lide, a um processo, que gera uma segurança para as relações jurídicas, impedindo que seja proferida outra decisão acerca da mesma lide. Vamos supor que você entra em um processo agora contra uma pessoa e o juiz profere uma decisão favorável a você. E posteriormente você entra de novo com esse processo e o juiz, porventura, outro juiz vai gerar uma decisão
desfavorável a você. Olha que insegurança jurídica. Grande insegurança jurídica. Então, para evitar essa insegurança jurídica, existe o Instituto da Coisa Julgada. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Claramente não é a preclusão, porque a preclusão nada mais é do que a perda do direito da parte se manifestar no processo, seja essa parte o autor, seja essa parte o réu, porque ela não realizou no momento oportuno. Por exemplo, a contestação serve para você, para o réu se defender, o réu alegar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Esses fatos têm que ser alegados na contestação. Se não for alegado na contestação, precluiu esse direito. Isso é um direito que o réu tem, de alegar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Se o réu não alegar em contestação, ele perde esse direito. Precluiu. Também não trata-se de perempção, de prejudicialidade, de prescrição, também não. Então, sobra a coisa julgada. Se você fosse chutar por eliminação, sobraria só a coisa julgada mesmo, mas claramente o exemplo do o conceito que o enunciado traz é claramente de coisa julgada, ok? A resposta correta, então, é aí, coisa julgada. E também o conceito de coisa julgada está no artigo 502 do CPC, que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, quando ultrapassar o prazo recursal e as partes se mantiverem inertes, omissas, não falarem nada, vai fazer coisa julgada o dispositivo daquela sentença. A próxima questão diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, a coisa julgada material, alternativa A, alcança a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. B, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Alternativa C, atinge questões prejudiciais nos casos em que são aplicáveis os efeitos materiais da revelia. Ou alternativa D, não impede a futura alegação ou defesa que a parte deixou de apresentar no processo de conhecimento. A alternativa correta é a alternativa B. Novamente, a gente vai extrair a resposta do artigo 502, que foi o artigo que a gente utilizou na questão anterior também, que diz que denomina as coisas julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, que é o que está escrito na letra B. Por que que não é a letra A? A letra A diz que alcança a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Está errada, porque a coisa julgada, ela não atinge os motivos e nem o fundamento. A coisa julgada, ela vai atingir apenas o dispositivo da sentença. Isso está escrito no artigo 504, nos incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil. Pois se vocês quiserem dar uma olhada lá também, vai ajudar vocês a entender por que que a questão A não é a correta. A alternativa C diz que a coisa julgada material atinge questões prejudiciais nos casos em que são aplicáveis os efeitos materiais da revelia. Também está errado, porque a coisa julgada, ela só atinge as questões prejudiciais se houver o contraditório prévio e efetivo. No caso da revelia, não se aplica o contraditório prévio e efetivo, porque não houve contraditório, por opção do próprio réu que quis ser revel. Então, não cabe a coisa julgada nesses casos, nos casos de questões prejudiciais, né? E a alternativa D
diz que a coisa julgada material não impede a futura alegação ou defesa que a parte deixou de apresentar no processo de conhecimento. E ela também está errada também, e a gente vai entender por que ela está errada no artigo 508. Fazendo a leitura do artigo 508 do CPC, você entende por que está errado. O artigo 508 diz, vou fazer a leitura para vocês, diz que transitada em julgado decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Então, por esse motivo, a alternativa D também não está certa, e o que está certo é a alternativa B, como a gente viu, pelo fundamento do artigo 502, que foi o mesmo que a gente viu na questão anterior. A próxima questão diz o seguinte: considerando o Código de Processo Civil CPC de 2015, julgue o item quanto à coisa julgada. A coisa julgada formal não impede nova propositura da ação, embora o ajuizamento, a depender do fundamento da sentença terminativa, possa vir a exigir a prévia correção do vício ensejador da extinção. Está certo ou está errado? Claramente, essa afirmativa está correta. Está certa? Letra A está a alternativa certa, então a afirmativa está certa. Para entendermos o porquê essa afirmativa está certa, a gente vai ter que olhar o artigo 486 que eu coloquei aqui para a gente fazer a leitura junto. O artigo 486 do CPC diz que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, ou seja, as sentenças terminativas, não obsta que a parte proponha de novo a ação, ou seja, não impede de que a parte proponha de novo a ação. Então, as sentenças terminativas, ou seja, aquelas que não resolvem o mérito, não impede que a parte venha de novo propor esta mesma ação de novo. O parágrafo 1º diz que no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos do inciso 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, quais casos são esses? O inciso 1 é no caso de indeferimento da petição inicial. O inciso 4 é no caso do juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O inciso 6, que é o caso onde o juiz verifica a ausência de legitimidade ou de interesse processual, e o inciso 7 é o caso do juiz acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Então, nos casos de extinção em razão de litispendência, nesses casos que eu acabei de falar, que são dos incisos 1, 4, 6 e 7 do 485, a propositura de uma nova ação, ou seja, quando a parte for propor uma nova ação com o mesmo objeto, tem que preencher um requisito, depende de um requisito ser preenchido. Qual é esse requisito? A correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Então, nesses casos, houve um vício. E por conta desse vício, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, ou seja, ele teve uma sentença terminativa. Sanado esse vício, a parte pode repropor a ação. Será uma nova ação, com o mesmo fundamento, os mesmos pedidos, porém será uma nova ação. Ele não vai reabrir a ação que já foi extinta, não. Aquela ação já foi extinta, sem resolução de mérito por sentença terminativa. Ele vai abrir, vai começar uma nova ação. E qual que é o requisito para ele começar essa nova ação? A correção do vício. Então, sanado esse vício, ele pode propor uma nova ação com o mesmo objeto. A próxima questão, ela trata sobre a sentença e sobre a coisa julgada, fazendo uma relação entre elas.
Sobre a sentença e a coisa julgada, é correto afirmar que a. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração. Alternativa B. A sentença de mérito deve se pautar pelos pedidos das partes, na ação e/ou em possível reconvenção, quando o juiz os acolherá ou os rejeitará no todo ou em parte. Alternativa C. A sentença que impuser ao réu condenação genérica não valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. E alternativa D. Os motivos, desde que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, também fazem automaticamente coisa julgada. Vamos analisar cada afirmativa para a gente descobrir qual que é a certa. A alternativa A diz que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargo de declaração. Está correta? Não. Por quê? O juiz ele pode, sim, depois de publicada a sentença, alterá-la por meio de embargo de declaração. Porém, o erro está aqui, ó, no só. Ele não pode alterá-la só por este meio. Existem duas hipóteses em que o juiz pode alterar depois de publicada a sentença. E por isso que está errado. Qual é a outra hipótese? A outra hipótese está no artigo 494, inciso 1. O artigo 494 do CPC, ele diz que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, inciso 1, para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Essa é a segunda hipótese, além de ser alterada por meio de embargo de declaração. O inciso 2 diz que pode ser também por meio de embargo de declaração. Porém, não é só por meio de embargo de declaração. Isso torna a alternativa A incorreta. Porque também temos uma segunda opção, não é só por meio de embargo de declaração. A alternativa B diz que a sentença de mérito deve se pautar pelos pedidos das partes quando o juiz os acolherá ou os rejeitará no todo ou em parte. Está correta essa alternativa. Por que está correta? Porque está de acordo com o princípio da congruência. O princípio da congruência diz que a sentença ela deve estar em consonância com as questões suscitadas e discutidas pela parte durante o processo. Ou seja, o juiz ele tem que proferir a sua sentença de acordo com o que estava na petição inicial, de acordo com o que estava na contestação, de acordo com o que estava na réplica. O juiz não pode proferir uma sentença em que ele conceda à parte, por exemplo, algo além do que ela pediu. Algo que a parte não tenha pedido, por exemplo, algo além do que a parte pediu, porque senão ele vai desrespeitar o princípio da congruência, ok? Então, a alternativa B está correta. A alternativa C e a D, obviamente, estão erradas, mas vamos ver, entender o porquê. A alternativa C diz que a sentença que impuser ao réu condenação genérica não valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. Está claramente errada e a gente pode ver isso quando a gente olha para o artigo 495. O artigo 495 do Código Civil, do Código de Processo Civil, desculpa, parágrafo 1º, diz que a decisão produz a hipoteca judiciária, inciso 1, embora a condenação seja genérica. Então, mesmo a condenação sendo genérica, a sentença valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, ok? E a alternativa D também está errada, que diz que os motivos, desde que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, também fazem automaticamente coisa julgada. Está errado também. E para a gente entender porque está errado, a gente tem que olhar para outro artigo do CPC, que é o 504. O 504, inciso 1, diz que não fazem coisa julgada os motivos
ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Então, nós vemos que os motivos não fazem coisa julgada, que vai ao contrário do que diz a questão, a alternativa D. E agora essa questão, que eu acho que é a última. Se não for a última, tem mais um, mas enfim. No que se refere à sentença, é correto afirmar que haverá resolução de mérito quando o juiz A. Homologar a transação ou desistência da ação. B. Verificar a ausência de interesse processual. C. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. D. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. E E. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Então, o enunciado quer saber, a questão quer saber, quando que vai haver resolução de mérito. Se vocês analisaram as questões e já deram uma olhada na aula ou estudando nos artigos 485 e 487, que são as hipóteses em que o juiz extingue o processo sem resolução do mérito no 485 e com resolução do mérito no 487, vão perceber que basicamente está a letra da lei aqui. Então, para a gente responder essa questão, a gente tem que analisar esses dois artigos, o 485 e o 487. Então, vamos ver onde está cada hipótese, em qual artigo que está cada hipótese, para a gente descobrir em qual item que haverá resolução de mérito, ok? Quando o juiz homologar a transação. Quando o juiz homologa a transação, há resolução do mérito? Sim, há resolução do mérito. Porém, nessa mesma questão, tem outra hipótese, ou a desistência da ação. No caso da desistência da ação, não há resolução de mérito. Quando ele homologa a desistência da ação, ele está se baseando no artigo 485, inciso 8. Está no 485, é uma hipótese do 485. Então, já é sem resolução do mérito, ou seja, não é a alternativa A. Alternativa B, verificar a ausência de interesse processual. Hipótese que também está no 485, no inciso 6. Então, não é a correta. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Essa hipótese está no artigo 487. 487, inciso 2, diz exatamente isso. O caput diz: haverá resolução de mérito quando o juiz. E o inciso 2 diz exatamente o que está na alternativa: decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Logo, essa é a alternativa correta, que é a única alternativa que prevê uma hipótese de extinção do processo com resolução de mérito. A alternativa D, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência, também é letra de lei, está no artigo 485, no inciso 7. E quando o juiz reconhece a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, também está no artigo 485, no inciso 5. Então, também é um caso de extinção do processo sem a resolução do mérito. Coloquei aqui o artigo 487, que comprova que a alternativa C está correta. Percebe que é exatamente a letra da lei é a que está na alternativa, aqui no inciso 2, é exatamente o que está escrito aqui na alternativa C. A próxima questão traz um caso. Vamos ver. O juiz proferiu sentença acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo réu em contestação.
tendo decorrido o prazo legal sem a interposição de nenhum recurso contra ela, o que foi devidamente certificado nos autos. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Civil, essa sentença: A. Não importa a resolução do mérito, nem faz coisa julgada formal ou material. B. Não importa a resolução do mérito, fazendo coisa julgada meramente formal. C. Importa a resolução do mérito, fazendo coisa julgada material. D. Importa a resolução do mérito, mas não faz coisa julgada material. E E. Não importa a resolução do mérito, mas faz coisa julgada material. Então, nós temos que analisar dois pontos: se tem ou não tem resolução de mérito e se faz ou não coisa julgada. E um terceiro ponto também, se essa coisa julgada é formal ou material. Lembrando que a coisa julgada material automaticamente também é coisa julgada formal. Então, toda coisa julgada material é coisa julgada formal, mas nem toda coisa julgada formal é coisa julgada material. Então, vamos lá. O juiz ele proferiu a sentença acolhendo o preliminar de prescrição. Nesse caso, a sentença é terminativa, ou seja, sem resolução do mérito, ou definitiva, ou seja, com resolução do mérito. É um caso, a gente já viu na questão anterior, sobre o 487. É uma das hipóteses do 487. Então, tem resolução de mérito. 487, inciso 2, que foi exatamente o que a gente viu na questão anterior, que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento, nesse caso foi a requerimento, porque foi uma preliminar arguida pelo réu em contestação, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Ele reconheceu a prescrição, ele acolheu essa preliminar. Então, é uma sentença definitiva que faz coisa julgada material, tendo decorrido o prazo legal sem a interposição de nenhum recurso contra ela que foi devidamente certificado nos autos. Então, a gente pode perceber que tem resolução do mérito e que faz coisa julgada material, que é exatamente o que diz a letra C, que importa a resolução do mérito fazendo coisa julgada material, que daí já se subentende automaticamente que também fez coisa julgada formal. Então, como eu disse, a afirmativa correta se encontra na letra C, o artigo 487, que foi o que eu li, que trata sobre a resolução de mérito quando o juiz decide de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, e por se tratar de uma sentença definitiva, isto é, com resolução de mérito, faz-se coisa julgada material. Acho que essa foi a nossa última questão. Acho que deu para a gente. Realmente foi a última questão. Acho que deu para a gente revisar um pouco, pelo menos refrescar um pouco a memória aí, sobre sentenças, sobre os tipos de sentenças, sentenças terminativas, sentenças definitivas, as partes da sentença, a gente falou bastante em dispositivo aí também, que é a sentença é dividida em três partes, né? O relatório, os fundamentos e o dispositivo, que é a partezinha final da sentença, onde o juiz coloca a sua decisão final, geralmente vem lá diante do exposto, ante o exposto, decido, né? Acho que para a gente ver esses dois tipos de sentença também, a terminativa e a definitiva, as partes da sentença, para a gente ver sobre coisa julgada formal, a coisa julgada material. Acho que deu para dar uma pincelada aí e fazer uma pequena revisão para vocês aprofundarem os estudos aí em casa, vocês vão sentar, né? Chegando à prova integrada aí, que vamos ter uma revisão também presencial. Eu vou revisar com o pessoal da manhã, do sétimo AM. O monitor Richard vai revisar com o pessoal da noite, do sétimo AM. E, e aí, a gente vai dar uma revisada também. Já está chegando posteriormente também as últimas provas do semestre. E contem conosco, com os monitores, tanto comigo quanto com o Richard, para vocês tirarem dúvidas, tanto aqui nas monitorias, quanto em casa pelo WhatsApp, na faculdade também.
E fiquem à vontade para isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Desejo a vocês um bom fim de semana, bons estudos e contem sempre conosco. Ok? Vou encerrar aqui já. Muito obrigado. Agradeço a todos.